Pessoas bonitas. Quem está habituado a vir aqui ao perfil já sabe que o tema, o foco principal é o desenvolvimento pessoal, porque é esse também o meu trabalho, é numa perspectiva da psicologia integrativa e numa perspectiva também de um todo da vida. Portanto, há toda uma integrativa aqui, que é não só o eu na vida, em todas as áreas da minha vida, em todas as expansões das áreas da minha vida, e é isto que eu considero de facto o desenvolvimento pessoal, do ponto de vista mental, emocional, psicológico e físico também, não sendo exatamente a minha área, mas é aquilo que também terá que estar integrado no bem-estar de cada um. Agora, eu hoje trago aqui um tema que já falei também em algumas lives, e que nem sempre eu trago aqui, até porque de todo quero que algum cliente se possa sentir que possa estar a ser exposto e, portanto, eu tenho sempre esta questão de tentar ao máximo que esteja protegido. Agora, a verdade é que não é só um cliente, são vários, muitos, ao longo então destes anos todos, que têm vindo com um tema muito importante e que está embutido, digamos assim, no próprio desenvolvimento pessoal, e que é o tema da violência no relacionamento. Então, o que é que eu vou aqui assistindo? Apesar de politicamente e de um ponto de vista até social se tenta expor mais estas situações e alertar mais para estas situações, e hoje acaba por ser mais ou menos mais protegido estas situações através da lei que permite que seja crime público, e portanto há aqui uma acusação e há um avanço nesse aspecto, de certa forma ainda bem. A questão é que eu vou assistindo do ponto de vista das consultas a um crescente ao nível de uma expressão manipuladora, de uma expressão de violência, às vezes até promíscua e de certa forma não expressa diretamente, não é? Quase que indireta, mas uma violência que acaba por existir na relação, ou de um para o outro, não é? Às vezes é de ambos, às vezes é de um para o outro. E muitas vezes esta violência, como não é tão nítida assim, não é? E vejo isto muito a acontecer, acaba por ser justificada. Porque a pessoa teve situações no passado, porque a pessoa não está bem, porque a pessoa tem problemas em casa, porque a mãe fez, porque o pai fez, e portanto a pessoa vai justificando isto. Eu vejo isto muito nos jovens, e daí que eu trago este tema. E há aqui uma certa naturalidade, não é? No jovem. No jovem aqui, como ele ainda está jovem, ou o jovem ainda estão a formatar a sua personalidade, eles estão a aprender, digamos assim, não é? Portanto, eles não têm ainda essa construção feita. E então isto pode agravar exatamente porque aquilo que se vai desenvolver como a sua autoimagem vai ser fundamentada naquele tipo de relação que está a ter. E que muitas vezes ou os pais não se apercebem, ou apercebendo-se também não há muito a fazer, porque às vezes estamos a falar de jovens de 17, 18 anos, não é? Portanto, eles não vão, de certa forma, conseguir entrar ali naquela relação de maneira a fazer com que aquele relacionamento termine. Portanto, e isto acaba por ser um dilema e uma dinâmica muito complicada para toda a família quando ela se apercebe. A verdade é que, havendo já fundamentos para queixa, pode-se atuar como uma queixa-crime, mas não havendo, portanto, acaba por ser só... Há ali umas nuances, não é? Há ali uma expressividade daquela forma, daquela relação que aqueles pais assistem, e que há aqui uma certa sensação até de impotência, não é? Pronto. Então, como é que eu costumo dizer? Aqui o maior trabalho é do autoconhecimento daquela jovem ou daquele jovem, porque pode vir de parte a parte, para se começar a conhecer mais. Mas isto não acontece só no jovem, isto acontece na vida adulta. Portanto, eu vejo adultos exatamente a passarem por estas circunstâncias, não é? O que acontece? Como eu costumo dizer, quando há uma interação que se diz, não é, tóxica, significa que, havendo uma pessoa que está doente naquela relação, na forma como convive com o outro não deixa de estar doente também, porque senão também não sentiria aquilo, ok? Portanto, são duas partes doentes que se conectam. E aqui é que é importante esta interferência nesta relação, ou naquela pessoa que procura ajuda, não é? Porque felizmente há um deles que possa procurar ajuda.
porque sente que alguma coisa não está bem naquela relação. Então, pelo menos por essa pessoa, começarmos a trabalhar para que ela perceba que tem que sair daquela história e que tem que se curar dentro daquela história. Portanto, dentro daquela história ou fora daquela história, mas esta história está a mostrar-lhe que algo está em doença naquela psique, naquela estrutura emocional ou psicológica. E, portanto, curando essa parte, percebendo o que é que esta história me está... porque é que eu estou ligada a esta história, o que é que ela me está a mostrar, curando isto para que a pessoa consiga sair, ou então sai, quando já há aqui alguma violência extrema, como é natural, temos que tirar esta pessoa dali para que ela consiga então fazer esta cura de si mesma, porque senão ela vai repetir este padrão. Então o que é que eu vejo acontecer e o que é que nós vemos acontecer? Normalmente existe aqui um opressor e um oprimido. Eu não gosto muito desta terminologia da vítima e quê, mas é o que é assim que está definido, não é? Mas a verdade é que existe aqui alguém que oprime o outro, muitas vezes com idolatração, não é? A pessoa vai colocar o outro num patamar como se fosse o rei ou a rainha. Cuidado com isto, não é? Porque se aquela pessoa está a idolatrar a outra, ela está na expectativa de que a outra lhe dê alguma coisa. Cuidado, às vezes isto é a pior forma de manipulação, está bem? Depois há uma vitimização até daquele que é o opressor, não é? Há uma vitimização, mas eu tenho problemas em casa, com o pai, com a mãe, na minha história de vida, etc. Ou no meu trabalho, não é? Por isso é que eu agi assim. Mas ninguém gosta de mim. Mas a minha autoestima, não é? Ninguém diz isto, mas vai mostrando de alguma maneira. Cuidado, isto é tudo uma forma, sem querer ou por querer, de manipulação, não é? E enquanto isto vai invadindo o espaço do outro e vai exigindo que o outro esteja lá. E depois aquele que está ali naquela relação, muitas vezes, o que é que acontece? Quer ajudar o outro a curar-se, quer ajudar o outro a ficar bem, quer ajudar o outro a sentir que tem valor. Então, enquanto faz isto, vai-se mantendo aqui uma dança, uma dinâmica nesta relação. Normalmente numa dinâmica, numa relação deste género, existe aquilo que nós apelidamos, não é? E que muitas vezes tem uma postura narcisista, não é? Egocêntrica, do eu, é impulsivo, é tudo como ele quer, ou ela, não é? Mas neste caso, nesta concepção que eu estou aqui a transmitir, o ele quer, da maneira como ele quer, que ele pôs na cabeça dele. E depois existe aquela pessoa que é extremamente empática, bondosa, amorosa e quer ajudar o outro. Como eu dizia no início deste vídeo, os dois têm pontos que de facto estão doentes, porque este abrir-se tanto, demasiado àquela pessoa, pode efetivamente colocá-la numa situação muito debilitada e frágil sem se aperceber. Eu não estou a dizer que tenha sido este o caso, ok? Estou só a dizer como um alerta geral, está bem? Então, o que é que acontece? Esta pessoa é quase como se ela fosse até ao limite para ajudar o outro. É como se estivesse sempre a dar chances ao outro, a acreditar no outro, porque ela quer genuinamente ajudar o outro. Então, enquanto ela não der um passo atrás e perceber que ela precisa de se respeitar a si mesma e não deixar fechar a porta àquela pessoa, ela vai estar sempre enclausurada naquela relação, naquele relacionamento. E esta dinâmica vai estando em escalada, não é? Assim, numa espiral escalada, porque assim, quando se permite uma determinada ação, uma determinada mensagem, não é? Não vales nada, por isso é que os teus amigos se afastaram, por isso é que tu não tens ninguém, olha para ti, olha que tu me fizeste, invadiste o meu espaço, sei lá, imaginem, coisas deste género, não é? Frases deste género. Portanto, quando se permite isto uma vez, está-se a permitir muito mais do que isto. Nunca se esqueçam disso. Quando se permite uma invasão uma vez, está-se a permitir muito mais do que isso. Porque aquela pessoa, no momento a seguir, na vez a seguir, primeiro porque ela depois vai acalmar, não é? Depois vai dar tudo in love e estamos em lua de mel. E depois, quando voltar outra vez à carga, vai ser sempre pior. A escalada é sempre pior. Porquê? Porque já se permitiu uma vez, ok? Então, mas a culpa agora é de quem permite. Aqui, eu não gosto nunca de colocar as questões em culpa e culpados. Eu gosto de colocar as questões em responsabilidade.
Qual é a minha responsabilidade nesta história? Qual é a responsabilidade de cada um nesta história? Está bem? Porque enquanto eu digo é a minha culpa ou é o outro culpado, eu não consigo assumir o poder que eu posso ter na resolução desta história. E aqui, antes de terminar, uma coisa que eu gostava de falar, que é quando se diz não, não é? O não é não. Como eu costumo dizer, mas eu não disse que não, está bem, mas também não disse que sim. Então há toda uma linguagem do nosso corpo, há uma linguagem das nossas expressões, há uma linguagem do nosso físico, quando nós queremos e quando nós não queremos algo. Estar numa relação é também que o outro entenda isto, que eu entenda o outro e que o outro me entenda a mim. Se isso não acontece, alguma coisa está mal logo naquela relação. Vejam logo os sinais. Há logo sinais nítidos quando uma interação não é saudável. Portanto, há toda uma linguagem escrita, verbal e uma linguagem do físico, da relação. Portanto, fujam enquanto é tempo, logo antes de se envolverem demasiado nessa relação. E se já estão muito envolvidos, procurem efetivamente os recursos necessários para conseguirem sair dessa relação. Aqui outra coisa. Eu já falei aqui sobre o masculino e o feminino. É verdade, e eu não gosto de ser injusta, é verdade que também no masculino existe aquele que sofre violência por parte do feminino ou por parte do outro, não é? Pronto. Seja uma relação, neste caso, heterossexual ou numa relação homossexual, pode haver efetivamente um que faz o abuso no outro que não seja o predominantemente masculino, digamos assim. Mas a verdade é que no masculino a violência torna-se mais evidente, não é? Porque temos muito maior número de casos em relação ao masculino e depois é muito mais agressiva, violenta. E quando se diz procura ajuda, aprenda a dizer não, diga não. Aqui também nós temos que perceber qual é a vulnerabilidade que muitas vezes aquela pessoa no seu feminino está exposta também. Ou pela vergonha, ou porque é demasiado bondosa e quer muito ajudar a outra pessoa, muito amável. E este dizer não, e eu lembro-me aqui sempre, todos os dias, da minha querida Paula, não é? E houve uma mensagem que ela há uns dias colocou, foi por dizer não que a minha filha morreu. E isto para mim teve um forte impacto, porque estou atenta também, porque quero mesmo perceber qual é que será a melhor maneira de nós conseguirmos mudar estas circunstâncias. A verdade é que às vezes o dizer não pode tornar o outro efetivamente mais violento. Então o que há a fazer aqui? Como é que se pode agir nestas situações? Eu também não sei a resposta firme para esta situação. O que eu sei é que quando existe este limite, significa que já houve uma série de outras circunstâncias, uma série de outros abusos. Então, nós temos que perceber que numa relação que seja abusiva, o que é que lá está? Solução. Todos nós andamos aqui um bocadinho às voltas com o que é que nós podemos fazer para parar, para travar esta escalada, esta violência, não é? Porque, por um lado, é como estava a dizer, há cada vez mais políticas, por outro lado, parece que há cada vez mais facilitismo nestas interações acabarem por acontecer do ponto de vista, sobretudo, psicológico e que muitas vezes acabam também em morte. Então, eu não tenho a solução, eu tenho a responsabilidade daquilo que é o meu trabalho, de fazer o melhor que eu consigo para ajudar as pessoas a perceberem o que é que ali está. E também do ponto de vista social, trazer um pouco destas mensagens. Do ponto de vista como educadora, do ponto de vista como mãe, mais a responsabilidade existe. Porque é uma responsabilidade de educar crianças, educar pessoas que tenham a consciência de si, que tenham a forma de pensar sobre si, sobre as suas ações e que impacto é que as suas ações têm no outro. E que impacto é que os outros estão a ter neles próprios, não é? Às vezes é logo nas amizades, nas amizades precoces, não é? Logo nas primeiras, nós percebemos como é que aquela criança está a interagir com aquela amizade e como é que ela se está a permitir naquela amizade. Isto é muito importante estarmos atentos. E depois, desculpem se eu não sou da igualdade de género, mas eu sou da equidade de género, que é de facto nós temos que educar meninos que tenham esta consciência também do posicionamento em relação ao feminino.